quando Jesus foi chicoteado, foi entregue na cruz. A maior marca que Jesus fez na minha e na sua vida, o maior amor que Ele fez, é morrer por mim e por você. Você sente o peso desta palavra? Coloca as suas marcas em mim. Quando nós cantamos essa música, eu acho que nosso coração tinha que ser rasgado. Senhor, eu estou fazendo tão pouco, Senhor. Cantamos, coloque suas marcas em mim. Só tua voz, só tua presença nos basta. É Ele, é por Ele, são todas as coisas. Cantamos músicas que nós não andamos nem 1% da marca do amor de Jesus por nós. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos balançar hoje numa mensagem de amor. Mas amor às vezes dói. Como é difícil nós pais falar não para os nossos filhos. Como é difícil nós caminharmos segundo a palavra do Senhor e às vezes falar um não para eles. Dói mais em nós do que neles. E foi isso que aconteceu naquela cruz. Doeu mais no pai do que no filho. Se no filho doeu, imagina no pai ver naquela cena. Ah, filho, se essa cicatriz sua, se essa mágoa do seu coração não curar, não tem como você curar o próximo. Porque após a cruz, Jesus chega e fala assim: Tomé, olha a minha cicatriz, olha o que aconteceu comigo. Mas isso foi para curar vocês. Nada na caminhada de Jesus é em vão. Nada na caminhada de Jesus é em vão. Você pode pôr a mão no coração e falar assim: todas as cicatrizes, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, todo sentimento de suicídio, tudo isso não foi em vão para você estar aqui hoje. Você foi curado, foi tocado, foi transformado para hoje você tocar, transformar e curar pessoas. Senhor Jesus tem uma palavra poderosa sobre a tua vida, não sobre só você, mas sobre a tua família. Jesus, Ele faz algo sobrenatural sobre mim e sobre você. Não é curar só vocês, é curar todas as pessoas que estão na sua volta. O propósito de Jesus na minha e na sua vida, toda vez que Ele curava, toda vez que Ele transformava, toda vez que Ele falava, ninguém voltava ao normal. Todos eram tocados. Se for pela mão, se for pela roupa, se for através da palavra, ator. Não tem como fugir de Cristo quando Jesus te encontrou. Sabe qual é o problema? Nós achamos que nós não somos... Vou só arrumar aqui. Aí. O nosso problema é que nós achamos que nós não escutamos a voz de Deus todos os dias, mas todos os dias Jesus está com você. Em toda caminhada, em toda decisão, em todo o que você está procurando, Jesus está lá. Eu quero falar com vocês sobre 3 mulheres que estão na Bíblia. A primeira, ela foi pego no ato do adultério. Mas o que nós olhamos nesse texto, nós começamos a ler, começamos a compreender e pedir para Jesus abrir o nosso coração, porque nós se apegamos nesse texto e só olhando para ela, mas não vimos as pessoas que acusavam ela, que levaram ela até Jesus. E eu te pergunto, ela não adulterou sozinha? Cadê o homem? E cadê também os fariseus que levaram, os mestres da lei levaram aquela mulher para Jesus, testar Jesus? No momento que Jesus declara algo sobre aquele lugar, começou a sair os idosos, primeiro os mais velhos. Isso confronta o meu e seu coração. Qual é o problema? Não foi a cidade, não foi a multidão, não foi as pessoas que conheciam a lei.
Porque em todo momento Jesus é confrontado através da lei, mas Jesus veio não só pela lei, mas veio pela graça. Ele veio mostrar sobre o que significa a lei. Eu não vim mudar a lei, eu vim praticar ela. Mas ela constante. Não é só da boca para fora, não é só dentro do templo, mas fora do templo. A segunda mulher, ela tinha 12 anos, ela tinha fluxo de sangue. 12 anos condenada ao fluxo de sangue. Pastor, o que é isso, pastor? Ela era considerada aquela cidade, aqueles lugares, uma impura. Uma mulher que não podia chegar perto de um homem, não podia chegar perto, vamos dizer, no mercado, em padaria, não podia chegar perto de pessoas, não podia tocar em pessoas, que ela é considerada uma impura. E quantas vezes nós, com todas essas cicatrizes, todos esses problemas que nós temos, nós nos sentimos indignos. Às vezes queremos aceitar Jesus, mas nós não nos sentimos indignos. Eu lembro do primeiro batismo que nós tivemos na nossa igreja. A pessoa que estava escutando o dia do batismo, ele virou para mim, para a pastora, e falou assim: mas eu não sou digno. Aí eu falei: quem de nós somos dignos? Se não for o próprio Jesus que nos reconheceu, se não foi a própria vida que me deu a vida, que me reconheceu como filho. Como eu e você se afastamos de Cristo quando Ele te chamou pelo nome. E a terceira mulher, é necessário passar por Samaria. Esta mulher não era reconhecida nem pela família e nem pelaquela cidade. As pessoas, às vezes você já percebeu, antes das pessoas te conhecerem, elas já te julgam. Você já percebeu antes de as pessoas, você conhece aquela pessoa mal metida, nem anda, nem fala com ela, mas você já andou com ela? Não? Mas como você sabe? Olha a cara, olha o jeito. As pessoas começam a apontar antes de nos conhecer, antes de sentar numa mesa. E Jesus, Ele quebra tudo isso. Ele resolve ir atrás que não são. Ele começa a caminhar com as pessoas que não são. O primeiro texto, aquela mulher é pego e levado para Jesus. A segunda mulher, ela toma uma decisão: se eu não chegar até Ele, eu não sou curado. A segunda mulher: se eu não chegar até Ele, eu não vou ser curado. Mas na terceira, filho, se a cidade toda desprezou você, te apontou, te acusou, não se preocupa, tem um poço preparado hoje para você. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Você não precisa se preocupar com a sua família de não te reconhecer. Jesus está no poço hoje te reconhecendo como filho. João 8:1, para não ficar nas minhas palavras, mas vamos entrar na palavra do Senhor. João 8:1. Quem achou, dá um glória a Deus, aleluia aí. Quem não achou, dá um misericórdia. Santo é o seu nome, Senhor. Parou de funcionar todos? Pega esse púlpito. Espera aí. Santo é o seu nome, Senhor Jesus. Esse daí. Eita glória. Seu nome. Isso é ao vivo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. No ato do pecado, no ato do erro, no ato da falha. Em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça dela. Ela precisou passar em algo que Jesus vai fazer aqui para mim e para você compreender. Jesus dá uma luz para ela. Quando você reconhece Jesus como único Salvador e começa a caminhar com Ele, todos os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Pode ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Continua, pastor. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Olha só, fala de novo. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Irmãos, quando nós lemos esse texto, Jesus estava com os discípulos lá ensinando. Não está na Bíblia, mas eu olhando esse texto, eu imagino Pedro. Era comum, era uma lei que se pega no adultério, a pessoa era apedrejada, isso era lei. Qualquer coisa que acontecesse sobre essa, vamos dizer, sobre Santa Isabel, a pessoa foi pega no adultério, o que ia acontecer? Se você estiver passando, irmão, você podia tacar a pedra, nada ia acontecer com você. Eu imagino o Pedrão, nervosão. Pedrão pegou e falou assim: daqui eu não erro, daqui eu dou no meio da testa. Porque sabe qual é o problema? Porque o confronto não foi com você. O pecado, o erro e a falha não foi com Pedro, Tiago, João, Lucas, Tomé, Judas. Foi com todos que estavam ali. Aquela mulher foi mostrada, aposta aquele lugar, e ela estava de pé. E como Jesus estava? A palavra vai falar aqui que Jesus estava abaixado. Jesus estava escrevendo. Jesus estava mostrando para mim e para você que Ele ia mostrar para todas aquelas pessoas que todos eles tinham pecado. Lembra Jesus na ceia, Ele fala: qual é o maior? É o que serve ou o que é servido? É o que serve. E Jesus estava ali como servo, mostrando para aquelas pessoas, riscando o chão, esperando aqueles homens confrontar Ele. Continua, pastora. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Seja o primeiro. E hoje em dia, a pessoa erra, a pessoa falha. O que a igreja está fazendo? O que a igreja está compartilhando? O erro, a falha da pessoa, ou a igreja está abraçando essas pessoas? Eu dei o meu testemunho aquela vez aqui, eu tive que perdoar uma pessoa que fez muito mal a mim. Pastor, mas você perdoou de coração, irmãos. Ele aceitou Jesus na minha frente. Quando for chegada a sua hora de defender aquela pessoa que caiu, você vai tirar print da conversa, vai enviar a pessoa para pegar mais fogo, para acontecer uma confusão, ou você vai falar: eu não compactuo com isso. Ela errou, vem para cá, filha. O que eu posso te ajudar? Como eu posso te amar mais? Como nós podemos falar que nós somos cristãos, porque as nossas atitudes não estão sendo cristão? Amar o próximo como a ti mesmo, eu preguei domingo passado. Mas falar da boca é fácil. As pessoas querem pegar a lei e matar uma pessoa que errou.
grande problema meu e seu é que nós queremos matar quem nós não gostamos. Amar o próximo que você gosta, que você ama, é fácil. Eu quero ver você amar aquela pessoa que te machucou, igual eu preguei no domingo passado. Aí eu quero ver se você é cristão o suficiente. Eu quero ver aquela pessoa que fez um mal para você e você está lado a lado dele, mandando mensagem. Nós tivemos uma traição uns tempos atrás sobre este ministério. Quando eu trouxe a pessoa de volta para perto, eu abracei, mas a metade das pessoas que estavam do meu lado me chamou de louco. Eu falei, mas você leu a Bíblia? Nós vamos ter traição, as pessoas vão nos acusar, as pessoas vão nos bobear, querer nos bater, mas Cristo manda amar. Aleluia. Se o amor dele nos constrange, não tem como. Não tem como você falar que é cristão e não serve a Jesus verdadeiramente. Jesus olhando aquela cena, fala, os caras sabem da lei, é mestre, é considerado os caras mais sábios daqui, da lei de tudo. Eles falaram sobre a lei, tentando pegar Jesus numa brecha, mas com amor Jesus quebra o nosso coração. Sabe como você consegue quebrar aquela pessoa que te feriu? Amando ela. Sabe como você consegue trazer essa pessoa que saiu da igreja por algum motivo? Amando ela. Sendo apaixonado por ela. Fala assim, eu preciso fazer algo. Por que ela não está aqui hoje? O que eu fiz que eu feri ela? Sabe qual é o problema? Nós achamos que as pessoas nos feriu, mas não fizemos o suficiente no Evangelho a amar ela, a ser apaixonado pelo Evangelho. Às vezes nós somos fariseus. E Jesus hoje veio quebrar o meu coração e o seu coração. Eu queria mostrar para você, lembre-se daquela pessoa que te feriu e perdoe ela. Ah, pastor, mas ela me machucou muito. Realmente, meu irmão. Se ela não se machucasse tanto, você não estava lembrando dela agora. Continua, pastor. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe... O que aconteceu aqui? Depois que cada um saiu, Jesus se levantou para falar com ela. Em nenhum momento os dois trocaram uma conversa. Em nenhum momento os dois resolveram olhar um para o olho do outro. Porque Jesus já conhecia o coração de cada um deles. De cada pessoa que estava acusando, Jesus conhecia. Eu vou falar para você, Jesus deu uma segunda chance para essas pessoas entenderem o que Jesus estava falando. Porque Jesus fala e volta a arriscar o chão. Será que eles entenderam o Evangelho? Mas não. Eu prefiro se retirar. Em reconhecer que nós estamos errados, nós preferimos bloquear a pessoa do WhatsApp. Nós vemos o texto, nossa, ele está me acusando, mas você não tem uma palavra de amor para confrontar. Prefere bloquear ela. Prefere concordar com o erro e a falha, o pecado, as pessoas acusando, apedrejando. Roda de amigos que falam mal do próprio amigo. Olha o que Jesus faz. Continua, pastor. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Olha que forte o 11. Igreja, vamos ler junto? Vamos? Ninguém. Bom, com empolgação, irmãos. Com empolgação, nós estamos na igreja no domingo. Ninguém, 1, 2, 3 e... Ninguém.
a sua vida de pecado. Jesus não manda ela embora para ela continuar pecando. Jesus não manda ela embora para ela continuar com o erro, a falha. Jesus dá uma determinação para ela: você vai, mas abandone a vida de pecado. Jesus mostra para mim e para você que não é só estar numa igreja que você não está errando, falhando. Você tem que estar no ministério entendendo que Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te curar, te transformar. Não é impossível você entrar numa igreja e sair o mesmo. Você tem que sair daqui pensando: aonde eu estou errando? Deus, o que eu posso fazer para eu mudar isso que está acontecendo sobre a tua vida? Ah, pastor, você não me conhece. Eu errei muito, falei muito. Ah, eu não adulterei mais. Aconteceu tantas coisas na minha vida que eu preciso primeiro me consertar. Eu preciso primeiro só assistir o culto por enquanto, com calma, tranquilo. E depois eu entrego minha vida ao Senhor. Às vezes esse depois não vai ter. Jesus está te chamando para você abandonar os seus pecados. Jesus está te chamando você para perto. Não sei se você entendeu. Jesus está te chamando para perto para você abandonar os seus pecados e sair curado daqui. Você pode sair curado em um só lugar, dentro de um ministério, falando que você pode abandonar o seu erro e sua falha. Marcos 5:25. Marcos 5:25. É uma mulher que gastou todo o dinheiro dela, toda a economia. Procurou no mundo uma cura, que só um lugar tinha a cura. Em só um lugar tem a cura. Se chama Jesus Cristo. Você pode procurar a cura emocional em qualquer lugar, mas a cura verdadeira se chama Jesus Cristo. Só Ele pode te curar. Tive um problema com ansiedade e depressão sobre a minha vida. Tentei tirar minha vida mais de uma vez, 2 vezes. Tentei colocar a corda no meu pescoço e pular dela. Eu tentei se jogar na frente de um caminhão. Ei, mas quando eu conheci Jesus, Ele me preencheu. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você pode procurar droga, bebida, vícios, não te enche. Mas quando Jesus chega sobre a tua vida, ei, Ele te reconhece como um filho. É esse Jesus que é apaixonado por você. É isso que eu quero trazer para você. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas não vai te preencher. Mas Jesus te oferece uma coisa: vem de mim todos cansados, sobrecarregados. Ele não vai falar: o Instagram vai te carregar, vai te encher. Jesus vai te preencher. Começa, pastora. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Tocou no seu manto. Tocou no seu manto. Só de chegar perto de Jesus, você crer e ter fé, você é curado. Você não precisa de nada se não for Jesus. Você não precisa de uma água, você não precisa de um óleo, você não precisa de um pano, você precisa de Jesus Cristo. Porque a palavra aqui vai falar assim: saiu algo de mim. Não saiu algo sobre o meu pano, saiu algo sobre mim. E o que é mais lindo nesse texto, Arthur, Jesus procura ela. Fala assim: cadê? Alguém me tocou, saiu algo de mim. Cadê essa pessoa?
e algo sobrenatural sobre mim e você, que você está orando: Senhor, me cura, Pai. Senhor, eu preciso de algo sobre transformação sobre a minha vida, talvez sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, sobre a tua caminhada. Talvez a sua fé te esfriou. Não adianta a gente oferecer 1000 coisas, que só Jesus Cristo, Ele te liberta. Aquela mulher estava 12 anos indo casa em casa, em hospital, em lugares, e não achava a cura. Mas ela creu que Jesus era a única chance. Sabe o que é o mais doido? Ela não tinha R$1 para oferecer. Ela só tinha o pecado, o erro e a falha dela. Porque a pessoa considerada impura, ela não podia encostar em Jesus. Sabe qual é o problema? Você está esperando ser limpo para curar, para chegar perto de Jesus. Vem pecador do jeito que você é. Vem cheio de falhas. Mas venha para perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais a luz te aproxima da glória dele. Aquela mulher gastou todo o dinheiro dela procurando uma alegria, uma cura. E ela não recebe só a cura, meus irmãos. Pastor, como assim? Jesus, quando encontra ela, acha ela no meio da multidão. Jesus vai dar uma palavra de comando sobre a vida dela. É uma palavra que vai me libertar e te libertar também. Continua, pastora, fazendo favor. Porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Ela pensava. Era a única escolha que ela tinha. Ela pensava, ela não sabia que ia dar certo. Porque ela gastou todo o dinheiro dela em tudo. Às vezes nós gastamos tanto dinheiro em lugares, em festas, e nada nos preencheu até aqui. Eu vou repetir para você entender. Você pode gastar todo o seu dinheiro no mundo. Na madrugada você vai se sentir sozinho. Na madrugada vai vir um sentimento de choro, de depressão, de ansiedade. Mas hoje, antes de dormir, você vai estar cheio do Espírito Santo. Quando você entende que Jesus saiu do lugar dele para te curar, você entende que foi Jesus que passou no meio de uma multidão, e você tem a oportunidade de fazer a sua cura espiritual. A primeira mulher, ela não foi curada em nada. Ela foi só acusada, e Jesus libertou através de uma palavra. Aqui ela estava no meio, essa mulher estava no meio da multidão, e através de um só toque, ela foi curada. Não há outro lugar que você não pode ser curado. Se chama Jesus Cristo. Não é um prédio, irmãos. Não estou falando de um prédio. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de noite de campanha, de fogueira, de monte. Eu estou falando de Jesus. Não, pastor, mas você não vai falar. Não, irmãos. Se você não reconhecer Jesus como único Salvador, você não tem como se aproximar dele. Você tem que entender que ele é o único que cura, salva, transforma você. Não, mas a igreja que eu ia, pastor, eu precisava de ter 7 dias, 10 dias para ter um ano profético, 5 dias, 3 dias. Não, você precisa de Jesus. Só ele. E aquela mulher gastou todo o dinheiro dela. E quando ela não tinha mais nada, nem para onde ir, para onde eu irei, que só o Senhor tem a vida eterna. E quando nós achamos que não ia conseguir, ela foi curada na mesma hora. Ela não precisou do dinheiro dela, não precisou do carro dela, não precisou da chave da casa dela, ela não precisou nem de uma bicicleta, Jesus precisou dela. Continua, pastor. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo
que estava curada daquele mal. Oh, aleluias. Continua. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Oh, aleluias. Jesus procura aquela mulher no meio da multidão porque Jesus precisava falar para ela. Jesus te encontra no meio da multidão. Muitas pessoas vão falar que é mentira. Mas Jesus, quando você deu a sua primeiro passo para vir aqui hoje, na mesma hora, Jesus quer te curar. Mestre, mas estamos no meio de uma multidão, todos te tocam, mas nenhum tinha a fé que ela tinha. Todos podiam tocá-lo. Você acha que só ela estava doente? Só ela que precisava de cura? Mas só ela que teve fé. Só ela que decidiu dar o primeiro passo. Mesmo machucado, venha. Mesmo ferido, venha. Mesmo com o coração quebrantado, venha. Mesmo com o coração machucado, venha. Porque a tua fé te curou. Não tinha como ela falar assim: mas tal pessoa me trouxe até aqui, pastor. Se Jesus não te falou antes, se Jesus passou no meio da multidão e você ter fé, você vai ser curado. Não é eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia que está falando. Não, pastor, mas eu não fui curado ainda. Realmente? E se você não for curado? Para você ele continua sendo Deus? Ah, pastor, para eu seguir Deus eu preciso ser curado. E se você não for curado? Você é o testemunho vivo que o Senhor Jesus tirou você da onde que Ele te arrancou. Jesus deu a segunda chance para você estar aqui hoje. Talvez não era para nem você estar aqui se você olhar para o seu passado. Eu falo sobre cura porque nós temos cura sobre a minha casa, sobre a minha vida. Cura sentimental, a cura da depressão, ansiedade. Irmão, se você tiver ansiedade, depressão, não procura só a igreja, procura um psicólogo, psiquiatra também, porque Jesus vai direcionar essas pessoas para a vida de vocês. Nem tudo é o demônio. Não, preciso fazer uma campanha para tirar o demônio da minha vida. Às vezes o demônio é você, me desculpa. Às vezes o demônio é você. Em nome de Jesus. Às vezes o demônio fala: eu quero sair dessa vida. Que o Senhor Jesus abençoe nosso coração e a nossa vida, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o João 4,4, sobre essa mulher. Jesus não cura ela. Ela não era cega, não era surda, não era coxa, ela não tinha uma mão mirrada, mas ela tinha um coração quebrado. Toda pregação nós queremos ouvir a cura de Jesus. Pastor, prega sobre a cura do cego, prega sobre a cura do coxo, sobre a cura de cada pessoa que foi curado, traz essas pessoas. Não, irmãos, às vezes não é para ser curado. Às vezes você na doença, no hospital, você vai curar outra pessoa. Jesus está te levando você para alguns lugares para você ser curado, e você está com essa boca mirrada, boca fechada de falar de Cristo nos lugares. O Luiz esses dias falou comigo que onde ele vai arrumar
as casas das pessoas, faz móvel planejado, né? E toda vez Deus fala com ele para ele falar com as pessoas. E quantas pessoas, sem ele saber, ele curou a parte de depressão, ansiedade? Quantas vezes Deus usou sobre a vida de você, você fechou a boca? E Jesus não está trazendo você para perto para você compreender, filho. Está na hora de você curar a sua família. Você já foi curado para curar o próximo. Aquela mulher, ela pega a palavra todo dia que ela recebe, ela não fica calada. Irmãos, é mais fácil Jesus trazendo uma palavra para mim e para a pastora, e nós alugássemos o salão lá em Arujá, porque ninguém conhecia o nosso passado, ou pegar aqui tudo aqui e levar para Igaratá, todo mundo não ia conhecer nós. Era mais fácil eu pregar o evangelho onde as pessoas não me conheciam. Mas Jesus com essa mulher não. Você vai voltar na cidade e você vai ganhar aquela cidade. Deus te cura para você ganhar a cidade. Quem é a cidade? Talvez a sua casa. Quem é a cidade? É o seu pai, a sua mãe. Quem é a cidade? É os seus irmãos. Quem é a cidade? É os seus filhos. Quem é a cidade? É o seu emprego, o seu trabalho, as pessoas que estão na sua volta. A pessoa que está chegando de ressaca e você não tem a hombridade de falar. Ei, Jesus pode tirar você esse vazio que você tem no coração. Jesus não te dá um emprego para você ganhar só dinheiro, mas não ganhar alma. Jesus entra no barco de Pedro e traz uma riqueza de peixes. E manda Pedro aí, agora faz o que você tem que fazer com esses peixes, que agora você vai ganhar almas. A quantidade de peixe que você vai ganhar, que você ganhou, é a quantidade de almas que você vai ganhar. O barco balança, quase quebra, quase arrebenta o barco. É isso que Deus quer com você. Ele quer que arrebente o barco, mas não pare de falar de Jesus. E aqui, Jesus vai até ela. Agora, irmão, se ela não foi até Jesus por bem, agora chegou a hora de Jesus chegar até ela. Começa, pastor, fazendo favor. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Do meio ao pior sol, né? Se aqui é ruim, imagina lá. Imagina lá. Aqui um pouquinho antes, Jesus chega com os discípulos até este lugar. E Jesus dispensa eles, vão lá e compram comidas. Vai lá e compra comida. Discípulos, vão lá até a cidade e compra comida, que eu vou ficar aqui esperando vocês. Mas Jesus já tinha um propósito sobre aquele lugar. Jesus já tem um propósito sobre a tua vida, é isso que eu quero dizer. Vou repetir para você entender. Antes de você sair da sua casa, Jesus já tem um propósito sobre você. Você só vai ter um encontro com Ele. Comece, pastor. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aqui, irmãos, era uma guerra que eles tinham lá. Judeu. Eles não podiam conversar assim, uma mulher conversar com... Pior que não podia conversar nem com a mulher. Que era uma guerra. E Jesus precisa alcançar todos. E sabia que a única pessoa que podia libertar aquela mulher chama Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala assim, nenhum desses 12, vou precisar deles agora. Essa mulher não precisa mais de mais pessoas falando da vida dela. Ela precisava ser liberta. Ela precisava ser liberta. Continua, pastor. Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria a água viva. A mulher disse: Ó Senhor, não tem com quem tirar a água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha isso que Jesus fala para ela. Ela estava pensando que Jesus estava falando sobre água normal. Jesus estava falando sobre uma água que nunca mais ela sentir sede, nunca mais ela sentir o desprezo que ela sente, nunca mais ela sentir vazia, nunca mais ela sentir sozinha. E ela começa a debater com Jesus, começa a falar com Jesus, não reconhecendo Jesus quem é Jesus. Jesus começa a falar com ela, começa a explicar o que estava acontecendo, e ela começa a falar: se você não tem nem o cântaro, você não tem, como você vai pegar água? Lembra daquela passagem que Jesus chega até a fonte? Aquele homem estava coxo por 30 e poucos anos, e aqui Jesus falou: você quer ser curado? E aquele homem começa a debater com Jesus. O nosso problema é que Jesus está na nossa frente e nós começamos a debater dele. Começamos a discutir: será que Jesus vai me curar? Será que Jesus vai me transformar? Será? E Jesus só queria uma resposta daquele homem e também daquela mulher. Se você soubesse com quem você está falando, se você souber o Deus que tem na sua vida, o Deus que tem sobre a tua casa, e o grande problema nosso é que nós lemos a Bíblia e não reconhecemos Jesus como único Salvador. Ler a Bíblia não é ler um livro qualquer. Ler a Bíblia é ler o que Deus quer comigo e com você. Todos os dias a palavra do Senhor renova. Você lê hoje aqui, vai renovar amanhã. Porque Jesus tem um propósito sobre a tua vida. Para de ficar sentado sobre uma cadeira, se levanta para falar de Cristo. Jesus está falando sobre essa mulher: ei, se você soubesse com quem você está falando. Continua, pastor. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui ela estava pensando que Jesus estava falando de água ainda, sabia, né? Pelo amor de Deus. Estava viajando na batatinha. Ela estava falando como fosse água. Falava: eu não vou precisar mais vir aqui meio-dia. As pessoas não vão me humilhar para chegar aqui mais. Aquelas mulheres que me desprezaram, não vou precisar encontrar. Quantas vezes você mudou de calçada para não olhar aquela pessoa que te magoou? Quantas vezes você recusou uma ligação porque você não queria falar com essa pessoa? Jesus está falando para mim e para você da água dele, a vida dele. Se você entender que o Espírito Santo transforma e muda e cura você, você vai entender que você não precisa mais do mundo para sobreviver, você precisa de Cristo. Não é sobre uma água, é sobre Cristo. Porque terminou essa garrafinha, continuo com sede. Mas a palavra nunca mais volta ao mesmo. Nunca mais volta a mesma. Continua, pastor. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido.
o que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Nem nesse monte e nem em Jerusalém. Nem nesse monte. Porque ela estava procurando uma desculpa. Ela estava procurando uma desculpa para não buscar a face de Cristo, não buscar a palavra de Deus. Vai chegar um momento, e já chegou, que nem lá e nem aqui, mas em todos os lugares, nem no Raiz em Cristo, dentro do Raiz em Cristo, fora do Raiz em Cristo, em todos os lugares. É em todos os lugares, irmão. Jesus tem encontro com você. Jesus me encontrou numa rua. Não teve pastor, não teve presbítero, só teve um chão gelado e um coração quebrado. Não teve um ministério que foi avançado para alcançar um jovem, mas teve Cristo que tirou o tempo dele para falar comigo. É o mesmo Cristo que tem o mesmo tempo que tirou para falar com você. Pastor, não tem jeito, não tem como vou fazer? Eu não sei, mas Jesus te tirou do poço. Jesus quer te arrancar daquele poço. Jesus quer pegar você e transformar a sua vida através da palavra. Você não precisa de um espetáculo para andar com Jesus. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de eis que te digo em coisas. Você só precisa de Cristo. Ele mesmo se revela a você. Deus só usa profeta quando você não está dando ouvido para ele. Deus falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu falei, esse daí é cabeçudo mesmo, né? Jesus está falando para essa mulher, quebrantando o coração dela. Aquela mulher tinha 5 maridos, e naquela época, a mulher que não é casada, ela era uma pessoa esculachada sobre a cidade. Ela era considerada uma qualquer. E o que ela tinha não era dela. Pastor, mas não é estranho? Eu lendo, estudando essa palavra e trazendo para o tempo de hoje. Quem aqui só não é casado? Não precisa levantar a mão. Vai, não vai levantar a mão. Só namora. Esse marido, essa mulher não é sua. Porque você não casou ainda. Você só é uma só carne quando você no altar fala assim: essa mulher, esse marido não é seu ainda. Só quando você falar sim para ele. O que está ligado na terra está ligado no céu. Jesus estava falando para ela: se conserta. Se conserta. Jesus estava falando para ela, para mim e para você: precisamos se consertar para ser usado. Continua, pastor. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher... Em espírito e em verdade. Jesus estava quebrando o coração dela. Jesus estava mostrando para mim e para você: para de ser fake. Para de ser cristão fake.
Está hoje na igreja, segunda-feira está no mundo. Está hoje na igreja, terça-feira está no mundo. Ou você é cristão, verdadeiramente cristão, ou você é só um fake. Dói, né? O pastor chamava você de fake no domingo. Mas não é o que eu estou falando, não. É a palavra que está te falando. Se o confronto alcançou o seu coração, é porque você está errado. Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher, ensinou ela verdadeiramente ser cristão. Não chegou ainda. Jesus falou, já chegou a hora. Jesus está falando para mim e para você, já chegou a hora de você se converter. Os teens não estão aqui hoje, né? Né, Rafa? Podia estar, né? Já chegou, porque assim, o que eu falo dos teens, você vai entrar no Instagram, um monte de, não foto, xxx.l e tal, eu bloqueio todo mundo. Aí esses dias a pessoa, pastor, você me bloqueou. Eu falei, mas não bloqueei ninguém. Aí quando eu fui ver, ele mandou um print da foto, quer dizer, da imagem, ele não tinha foto, era XYHI ponto. Eu falei, filho, você vai ficar bloqueado até você colocar sua foto. Para de ser fake para olhar as coisas dos outros, começa a viver a vida com Cristo. Precisa se armar, colocar uma máscara para falar que você é cristão? Jesus estava quebrando essa mulher para falar, ei, eu vou te usar quando você for quebrada. E Jesus está trazendo para mim, para você nesta noite, não precisou 2 dias, 1 semana, 2 semanas, precisou de hoje para falar, eu tenho um propósito sobre a tua vida. Aquela mulher pega o cântaro, joga no chão e queria entender um propósito. Ela pega o cântaro e fala assim, isso daqui não faz mais parte de mim. Dá uma bica assim, ó. Pega o pecado, o erro, joga fora. E fala assim, esse daqui está me travando, eu preciso abrir o meu coração. Eu estou me escondendo atrás de uma água para sair de casa. Eu preciso se esconder atrás de coisas para ser feliz. Jesus está falando, eu estou arrancando a sua máscara hoje. Tem pessoas, que eu vou falar para você aqui agora, tem pessoas que dentro de casa está triste, mas para sair do portão, na hora que você abre o portão, você coloca uma máscara que nem Jesus te conhece. Jesus quer te conhecer pelo seu nome e pela sua atitude. Quando você passa do portão para fora, você faz aquele sorriso de Instagram, sabe? Mas quando você entra chorando. Mais um dia. Ai. Vai até assim, ó. Jesus está falando que eu preciso te curar. Eu preciso transformar a sua vida. Eu preciso arrancar tudo que está podre dentro de você. Porque aí sim, você vai conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Continua, pastora. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Com você. Você sabia que na Bíblia foi o único momento que Jesus fala que é o Messias para uma mulher? Para a mulher que não era da equipe dele, dos discípulos, das pessoas que andavam com Jesus, foi o único momento que Jesus resolve fazer um discípulo, longe dos discípulos. Ele resolve fazer algo que ninguém esperava. Porque a maioria das curas de Jesus cura a pessoa e fala, ó, vai e não conte para ninguém. Aí que o povo contava mais ainda. Mas aqui é ao contrário. Ele se revela como Cristo para aquela mulher. Porque Jesus tinha um propósito sobre aquela vida. Não sobre aquela vida, mas sobre aquela cidade. Você sabia que você carrega uma cidade sobre a tua vida? Pastor, como assim? Conta quantas pessoas você conhece. Mais de 10 pessoas? No seu Instagram tem mais de 1000. Ali é uma cidade para você ganhar. Você não precisa de um altar, não precisa de um microfone, você precisa de Cristo para revelá-lo.
Você não precisa de um título, você precisa de Cristo. Quando eu ser pastor eu prego. Não. Já chegou a hora. E Jesus se revela a ela, para ela compreender com quem ela estava falando. Continua, pastor. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou o que pretendes ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro... A função dela, a única função que ela tinha que fazer sobre a vida dela, é pegar o cântaro, chegar até o poço, encher, voltar para casa e beber água, trazer água para a família, para os lugares. Mas no caminho, quando ela reconhece Jesus como único Salvador e ela compreende quem era Jesus, isso daqui já não presta mais. Isso não faz mais parte da vida dela, porque Jesus deu uma missão para ela. Jesus deu uma missão para você. Jesus revela para ela que para ela ter uma missão. Jesus não precisou fazer um curso de teologia para ela, só precisou revelar quem é Jesus. Não, pastor, mas ela precisa estar de banco, né? Você não falou que ela estava em pecado aqui, não estava errado o que ela está fazendo? O grande problema é que nós queremos colocar as pessoas no banco, mas em nenhum momento curamos ninguém. Ao contrário, nós ferimos mais. O perdão cura, e o perdão te traz de volta para a mesa. O perdão, ele não só te cura, ele te coloca na mesa. E aqui ela se enche de alegria, meus irmãos, que ela larga tudo para seguir Jesus, para chegar naquela cidade e falar quem é Cristo. Ela resolve se rasgar naquele momento, porque a culpa já não estava, ela foi curada. Toda aquela culpa que ela tinha foi transformada, e ela não precisava se esconder atrás de um cântaro. Agora ela tinha uma palavra revelada. Continua, pastor. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Eita glória, Senhor Jesus. Através de uma mulher, através de uma só palavra, aquela mulher resolveu ganhar aquela cidade. Nunca foi sobre vocês. Eu já falei sobre isso. Foi através de vocês que vocês revelam Jesus, através da sua atitude. Jesus está nos chamando eu, chamando você, para ter uma intimidade com Ele. Jesus está nos chamando para nós ter a presença e a caminhada com Ele.
Jesus está te chamando, não é mais para você ficar sentado ou indo no poço buscar água. Jesus está te chamando para você ter uma vida com Ele. Jesus está chamando você para perto, filho. As acusações, o julgamento acabou. Jesus te perdoa. Jesus te traz para perto. São 3 mulheres com palavras diferentes, mas em todas foram curadas. Jesus, quando entra na sua vida, não foi para deixar você do jeito que você estava, foi para você ser transformado. O seu passado não te condena, o seu passado te cura. O seu passado vira testemunho. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para subir. E aí, irmãos? A graça nos libertou. A graça nos libertou. A graça nos libertou. Em todo momento Jesus nos alcançou. Em todo momento Jesus te viu. Em todo momento Jesus tinha uma palavra poderosa sobre a tua vida. Em todo momento Jesus teve que te alcançar para transformar a sua casa. Em todo o momento. Em todo o momento. Jesus te amou. Espírito Santo de Deus, Pai, que o teu coração que está aqui hoje, pastor, eu não sou a primeira mulher, pastor, eu não sou a segunda, mas pastor, eu sou a terceira. É necessário Jesus passar por Samaria. Sabe o que quer dizer que Jesus está falando para mim? É necessário Jesus passar pela sua vida. É necessário Jesus passar por você, para você não só curado, mas curar outras pessoas. 3 pessoas com um só propósito. 3 mulheres, mas com um só propósito: Jesus Cristo.